Galera, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com as paralelas, retas super especiais, e a gente vai conseguir aqui olhar para alguns elementos importantes quando a gente pensa especificamente na construção dessas retas, na definição dessas retas e nas propriedades que ela vai ter. E vocês vão perceber que ela vai ser bastante importante aqui pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, né? Vou iniciar aqui com o básico, que é fazendo aqui uma representação de retas paralelas. Perceba que eu falei representação, não construção, certo? Então, eu vou pegar aqui uma caneta rosa, e vou representar duas retas paralelas. O melhor modo de fazer isso é com a sua régua, obviamente, mas utilizando aqui o fato da sua reta aqui ter lados paralelos, né? Então, vou aqui representar uma reta, vou representar aqui uma outra. Vou colocar a setinha para falar que eu estou falando aqui de retas. Vou nomeá-las, né? Lembra que notação de reta aí é sempre letra minúscula. Então, vou colocar aqui, por exemplo, T e M. E eu quero falar que essas duas retas são paralelas, né? Então, T é paralela a M. E aí, esse símbolo aqui é o símbolo de paralela, são duas barrinhas, certo? Se, ou seja, isso só vai acontecer se essas duas retas, e aí, sabe responder? Elas não tiverem intersecção, né? Certeza que você respondeu isso, que você está esperto, esperta. Então, se T e M não tiverem nenhuma intersecção, ou seja, não existe nenhum ponto que pertence a essas duas retas ao mesmo tempo. Então, essas duas retas, elas vão caminhando, caminhando, caminhando para sempre, e elas nunca, jamais vão se encontrar, né? Quando a gente tá pensando aqui nessa geometria euclidiana, obviamente. Aqui, então, gente, o que que eu quero olhar como que eu quero olhar para essas retas, né? Eu quero pensar assim, olha, beleza, entendi a definição, legal, mas só isso, Karen? Pode, não precisa nem ter feito o vídeo, então, amor, isso eu encontrava no Google. Não, não, não. Olha o que a gente vai olhar aqui juntos, tá? Vamos pensar, gente, essas duas retas não vão se encontrar. Então, eu vou aqui representar um segmento. Vamos analisar, né? Que é isso que a gente faz. Representar um segmento perpendicular a essas duas retas ao mesmo tempo. Olha só, perpendicular aqui. Karen, mas isso é possível? Sim. Se duas retas são paralelas entre si, uma reta que vai ser perpendicular a uma delas também vai ser perpendicular à outra. Eu não vou demonstrar, tá? Mas isso é demonstrável, enfim. Então, aqui eu tenho que elas são perpendiculares. Vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B. Gente, vamos dizer que esse segmento aqui tem uma medida de X centímetros. Cara, que medida é essa? Não sei. X centímetros. Vou vir aqui e vou representar um outro segmento. Esse daqui. E esse segmento também é perpendicular à reta T. Então, ele automaticamente vai ser perpendicular à reta M. E aí, eu te faço uma pergunta. Eu posso afirmar que esses dois segmentos terão a mesma medida? Sim. Sim, gente, isso vai acontecer. Então, se nós temos duas retas paralelas entre si, elas nunca vão se encontrar, o que significa que elas sempre vão manter aí a mesma distância entre elas, né? Então, elas mantêm, é uma distância fixa entre elas, né? Então, eu vou escrever aqui que T e M mantêm uma distância fixa entre elas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que a distância de T até M vai ser sempre X centímetros. Então, aqui, lembra que esse D aqui tá falando de distância, distância entre dois objetos. Aqui, para vocês, eu trouxe primeiro a definição de retas paralelas. Opa! Aqui, a definição. E agora, aqui, eu tô olhando para uma característica, né? Então, a gente tá olhando para ela assim. Gente, então, legal. Tá bom, massa. Vamos pensar assim, ó. Eu te entrego uma reta. Eu venho aqui e te entrego uma reta. E falou assim, ó. Essa reta aqui é reta S. Então, aqui nós temos a definição. E aí, o problema que eu quero propor para você é o seguinte.
Dado essa reta S, eu quero que você me determine todos, perceba a palavra, todos os pontos que estão sei lá, Y a 3 centímetros de S. Todos os pontos que estão a 3 centímetros de S. Todos. Você vai precisar representar esses pontos. Qual é a solução desse problema, né? Pensa um pouquinho. Vou te dar uma ajuda. Vou colocar um ponto aqui. Ponto C. Vou falar, olha, esse ponto tá a 3 centímetros de S. Legal. E existe só esse ponto, gente? Se eu pegar um ponto aqui, falar, olha, esse ponto tá a 3 centímetros de S. Tem mais algum ponto? Karen, tem aqui. Esse ponto tá a 3 centímetros de S. O que quer dizer estar a 3 centímetros? Quer dizer que se eu traçar uma perpendicular aqui, ela vai medir 3 centímetros, certo? Perpendicular a essa reta, passando por esses pontos. Gente, poderia colocar mais algum ponto? Posso colocar um ponto nesse semiplano aqui? Se eu pegar um ponto F aqui, eu posso falar que ele tá a 3 centímetros dessa reta? Eu posso pegar um outro ponto aqui, um ponto G, falar que ele tá a 3 centímetros? Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Estão percebendo o que eu tô pensando? Olha, trouxe a definição de paralelas, estou trazendo esse processo investigativo. Perceba que tanto ponto E, quanto ponto C, quanto ponto D, ambos, os três, estarão aí a 3 centímetros dessa reta, né? Então, eu posso afirmar que esses pontos aqui vão ser colineares? Lembra que colinear quer dizer pertencer à mesma reta. Eu posso afirmar a mesma coisa que esse? Ou seja, existe mais algum ponto que satisfaça essa condição? Eu poderia ficar aqui para sempre? Poderia, né? E eu e você não queremos isso, não é mesmo? Temos outras coisas para fazer. Então, olha só. A gente percebeu aqui... Ai, ficou muito forte que eu usei a 0,5, né? Deveria ter usado a 0,7. Mas, enfim. O que a gente percebeu aqui? Que todos os pontos que estão a 3 centímetros de S, eu vou conseguir determinar aqui uma paralela, aqui em cima, que eu vou chamar de reta R. Eu consigo determinar uma outra aqui nesse outro semiplano. Ai, gente, desculpa. Não estava segurando adequadamente, deu uma deslizada, não é mesmo? Não tem problema. Então, aqui, essa reta, que eu vou chamar de reta Q. Essas duas retas R e Q, elas contêm todos os pontos que estão a 3 centímetros de S, né? Então, perceba, se eu pegar aqui um ponto, que eu vou chamar de, sei lá, um ponto aqui, e eu traçar aqui uma perpendicular, lembra, se essas duas retas são paralelas, uma perpendicular a S também vai ser perpendicular a R, certo? Essa distância aqui de 3 centímetros, sei lá, esse ponto X. Se eu pegar aqui, nossa, gente, deu quase 3 centímetros. Será que aqui também? Gente, eu sou muito boa. Porque a régua, ela tem uma medida, eu jutei o valor certo, olha só. Quanta habilidade. Aqui, então, perpendicular, perpendicular, 3 centímetros. Vou chamar esse ponto de Y, né? Então, não tô construindo, tô representando. Então, gente, como que eu poderia definir as retas paralelas à reta S? Essas duas retas. Essas retas possuem uma propriedade em comum? Sim. Elas contêm todos os pontos que estão a 3 centímetros de S. É um conjunto de pontos? Sim, nesse caso de infinitos pontos. Infinitos pontos em R e infinitos pontos em Q. Gente, existe algum ponto fora dessas duas retas que satisfaça a condição de estar a 3 centímetros de S? Não, certo? Não existe. Não existe. Se eu pegar um ponto aqui, tá uma distância menor. Se eu pegar um ponto aqui, tá uma distância maior. E assim sucessivamente. Então, eu posso definir a paralela como o quê? Lembra das 3 propriedades? Conjunto de pontos, propriedade, unicidade. Essas 3 juntos definem o quê? Lugar geométrico. Olha só como que você sabe das coisas. Então, eu posso falar aqui... que, eu vou começar assim, Q, I, R, né, porque são essas retas, Q e R determinam o LG dos pontos que distam 3 centímetros de S. Olha só um lugar geométrico.
Então, quando a gente está pensando aqui em retas paralelas definem aqui o mais um lugar geométrico, né? Junto com circunferência, junto com mediatriz, junto com bissetriz e vários outros, mas a gente só tem, por enquanto, sobre esses no canal. Paralelas também. Então, as paralelas contêm todos os pontos que estão à mesma distância de uma reta. Então, as paralelas definem todos os pontos que estão à mesma distância de uma reta dada, ou seja, ela é um lugar geométrico. E aí, fez sentido? Espero que sim, esse conceito, né? Então, aqui, eu tenho paralelas como LG. Lembra aí, LG, lugar geométrico, certo? Vamos para a construção, então? Vamos para a construção. Como que constrói essas tais retas paralelas, né? Então, digamos aí, faz aí na sua folha comigo, tá? Vamos construir juntos, igual eu faço com os meus alunos. Vambora construir ao vivo em sala de aula. Então, vamos lá. Faz aqui... Nossa, tá difícil pra mim hoje, hein? Faz aqui uma reta inicial. Essa daqui eu vou chamar da nossa reta S, tá bom? Nossa reta S. E aí, o nosso objetivo é determinar todos os pontos que estão a 3 centímetros... Ah, vou diminuir a distância. Vou escrever assim, ó. É que o nosso problema é determine o LG dos pontos que distam 1,8 cm de S. Esse vai ser o enunciado que vai aparecer para você com frequência, né, nesse começo. Beleza, então eu sei que é um lugar geométrico, tem que pensar o que eu construo para ter todos os pontos que estão a 1,8 de S. Ah, eu tenho que construir uma reta aqui e uma reta aqui. Ambas retas paralelas à reta S a uma distância de 1,8 cm. Então, eu vou vir aqui, pegar no cantinho 1,8, vocês sabem que eu gosto de fazer aqui a medida auxiliar, certo? E agora, nós vamos construir as paralelas. Como que a gente faz isso, gente? Muito simples. Certeza que você já conseguiria construir mesmo sem a minha ajuda aqui. Por quê? Porque você já sabe perpendicular, certo? Você já conhece. E aqui a gente faz a partir de perpendicular. Olha um detalhe, não é o único modo de construir paralela, tá? Eu vou construir esse modo que pra mim é mais intuitivo. Então, eu vou construir uma perpendicular à reta S, passando por qualquer ponto. Qualquer ponto. Aqui, o pontinho inicial tava aqui. E aí, então, eu vou construir aqui essa minha reta paralela, quer dizer, perpendicular, desculpa. E a gente viu aqui, ó, que se duas retas são paralelas, uma reta perpendicular a uma delas também vai ser perpendicular à outra, certo? Então, eu sei que a nossa reta R, por exemplo, ela vai ser perpendicular a essa reta que eu acabei de construir. Porque aqui a gente tem um ângulo de 90, aqui a gente vai ter que encontrar um outro de 90. Mas a qual tamanho? Nesse caso era 3, mas no caso do meu exemplo, 1,8. Essa medida aqui é boa. 1,8. Pode fazer maior, tá? Na sua folha aí, é porque eu tava com pouco espaço. E agora, eu vou construir uma outra perpendicular a essa reta, passando por esse ponto aqui. E aí, essa perpendicular, gente, ela vai coincidir com a nossa paralela. Olha que mágico. Então, eu tô construindo aqui perpendicular, utilizando aqui duas paralelas. Desculpa, estou construindo as paralelas utilizando duas perpendiculares. Essa daqui eu vou chamar da nossa reta R. E aí, gente, eu tenho alguma outra reta? Tenho para baixo, certo? Nesse outro semiplano. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui 1,8, vou construir agora perpendicular. Um traçado para cada um dos lados. Abre um pouco mais, determina um terceiro traçado. E agora, eu vou vir aqui e vou traçar esta reta. Essa reta aqui, eu vou chamar de reta Q. E nesse caso, então, o nosso conjunto solução passa a ser a reta R e a reta Q. E aí, eu tenho que R é paralela a Q, que é paralela a S. E a distância entre essas retas, então, entre S e R e S e Q é a mesma, né? É uma distância constante de, inclusive, 1,8 centímetros. Gente, e aí? Deu pra pegar? Deu pra sacar? Percebe que não é muito complexo, mas tem bastante explicação aqui, bastante conceito pra gente pensar junto. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, vê com calma, faz de novo, comenta, curte o vídeo pra dar aquela moral,
se inscreve no canal e não se esqueça sempre, bora construir?